Ainda dentro do planejamento, então o item 614 vai falar o seguinte: planejamento de ações. A organização tem que tomar ações para os aspectos ambientais significativos. Pessoal, não dá para implementar ações para todos os aspectos. Imagine uma usina de cana-de-açúcar e álcool, no tamanho que é, tem lá um aspecto ambiental. Tem lá uma geração de resíduo na portaria, o pessoal lá, eles comem algumas frutas na portaria, gera lá uma casca de banana. O quanto isso é significativo perto de tudo que pode acontecer dentro de uma usina? Então, será que eu preciso ter ações para aquele aspecto lá na portaria, consumo de banana? Então, é um exemplo bem tosco, mas para deixar clara a diferença do que é significativo e do que não é. Talvez ali não precise ação nenhuma, não vai afetar o meio ambiente. Agora, o risco de um vazamento lá de um produto químico na produção, aí é um aspecto significativo, porque se acontecer vai ser muito problemático para o meio ambiente, aí eu tenho que tomar ações. Então, o que a norma fala? Que eu preciso tomar ações para aspectos ambientais significativos. Preciso tomar ações para os requisitos legais e outros requisitos que venham a aparecer e para riscos e oportunidades que sejam identificados nesse meio tempo. Então, por exemplo, tem um risco grande de não atender uma determinada legislação por esquecimento. Então, eu posso tomar ações para que eu evite o esquecimento. Por exemplo, ter lá um procedimento de monitoramento de atendimento de requisito legal mensal. Então, mensalmente eu dou uma olhada em todos os meus requisitos legais e vejo se eu vou ter que estar vencendo alguma certidão, vencendo alguma licença, alguma autorização especial da Polícia Federal, do Exército. Algumas organizações têm que ter autorização para compra e uso de produtos que são controlados pelo Exército, controlados por Polícia Federal. Então, enfim, pode ser que a organização tenha esse risco e fale o seguinte: bom, como ação, eu vou fazer um monitoramento mensal de vencimento. Eu vou criar tem uma empresa que eu fiz esses dias que eles criaram um software tinha muita legislação e tinha muita documentação gerada, certidões, licenças, autorizações. Então, o próprio sisteminha lá deles ia informando quando faltava 60 dias, 6 meses, 60 dias e 30 dias, acho que era. Então, o próprio sistema já ia mandando comunicados para o e-mail das pessoas. Então, as organizações vão definir ações para esses riscos e oportunidades, tá? Então, eu tenho que planejar como integrar isso aí, essas ações dos processos, e tem que analisar a eficácia das ações. Então, imagine esse sisteminha que eu falei que fica avisando as pessoas no e-mail dos vencimentos de licenças e certidões. Aí o sistema falha. Eu perdi o prazo. Então, eu tenho que avaliar se a ferramenta que foi implementada, as ações que estão sendo implementadas, estão sendo eficazes para o propósito ou não. Se não for eficaz, eu tenho que tomar outra ação. O que eu estou fazendo aí? Planejo como fazer, faço, verifico e se não tiver, eu fiz um PDCA. Entenderam? O PDCA é o tempo todo da nossa vida, né? E aí eu tenho que posso considerar opções tecnológicas, enfim. Eu posso aí considerar as ferramentas que eu quiser para poder atender a essas ações. Beleza? Ainda dentro do planejamento, vou partir agora para os objetivos ambientais e o planejamento para alcançá-los. O que são os objetivos ambientais? É tudo aquilo que eu vou fazer para atingir a minha política. Então, eu tenho que estabelecer objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, né? E eles devem ser coerentes com a política. Se a minha política fala que eu vou proteger o meio ambiente, eu tenho que ter objetivos direcionados para o meio ambiente. Por exemplo, eu vou trabalhar para reduzir carbono, a emissão de gás carbônico no meio ambiente. Eu vou trabalhar para reduzir resíduos. Eu vou trabalhar para consumir menos produto químico na produção. Então, são objetivos que eu vou definir, né, para atender a minha política. Eles têm que ser, se possível, mensuráveis, né? Eu vou reduzir a emissão de gás carbônico, enquanto? Eu vou reduzir resíduos, enquanto? Eu vou reduzir o consumo de produto químico na produção. Quanto que vai ser reduzido? Porque é o seguinte, imagina, eu vou dar o meu exemplo, eu estou lá com 95 quilos. Meu médico fala assim: Alexandre, você precisa emagrecer, o negócio está feio. Ah, tá bom. Aí no mês seguinte,
94.990. Emagreci. Ajudou o quê? Nada. Ah, tô com 93 quilos, mudou alguma coisa? Nada. Ah, fui para 70 quilos. Opa, agora sim emagreceu, é significativo. Ah, mas 70 quilos é muito. Ah, mas 94 é pouco. Quanto que é bom emagrecer? Ah, o meu médico falou assim, emagrece aí uns 12 quilos. Opa, então eu tenho uma meta definida. Eu preciso ter um número, quando possível, obviamente, eu preciso ter um número que me dê uma baliza, um norte. É ali que eu tenho que chegar. Então, quando a gente define objetivos, eu tenho que ter um norte, eu tenho que ter um alvo a ser atingido. O quanto, né? Isso aí tem que ser mensurável. Eu tenho que conseguir medir se eu estou atingindo o meu objetivo ou não. E esse medir para atingir o objetivo, pode ser que ele seja a longo prazo. Ah, eu tenho que reduzir em 10% minha geração de gás carbônico. Agora, eu consigo amanhã fazer isso? Não, mas em um ano? Em um ano talvez. Pode ser que eu faça monitoramento disso mensalmente, eu não cheguei em 10% mensalmente. Mas eu vou vendo mensalmente, 1% todo mês, eu sei que lá em um ano, 12 meses, eu vou chegar em 12%. Então, eu tenho que ter formas de medir meus objetivos, os que foram definidos, e vou fazendo isso continuamente para garantir que eu estou em busca do meu alvo. Lembrem sempre o seguinte, pessoal, a meta é um alvo, é algo a ser buscado. Se eu não atingir uma meta, não significa que eu estou com um problema. Eu preciso avaliar a evolução disso, eu estou caminhando para a meta ou não. Minha meta é 10 no ano, né? Mas eu posso ter metas, posso ir monitorando isso. Não atingi, pode ser que eu não atingi num ano, mas eu vou atingir em 2 anos. Eu revejo a minha meta, eu vou atualizando. Então, o importante é que eu esteja evoluindo em relação ao que eu planejei. Né? Então, os objetivos eles têm que ser mensuráveis, têm que ser monitorados. Então, tem que monitorar esses objetivos. Eles têm que ser comunicados, as pessoas têm que conhecer quais são esses objetivos. Por quê? Porque todo mundo tem que trabalhar alinhado com esse objetivo. Então, se eu tenho lá se eu busco redução de geração de resíduos, todo mundo está lá na produção e fala assim, nossa, e agora? Isso aqui eu jogo fora? Não, nós estamos trabalhando para redução de resíduo. Então, será que eu não consigo reaproveitar isso aqui para não ter que gerar resíduo? Então, tem que ser comunicado, as pessoas têm que saber se está indo bem ou está indo mal. Aí o cara olha lá o objetivo e as metas e o resultado e fala o seguinte, opa, esse mês nós vamos bater uma meta, que nós vamos ter que fazer. Então as pessoas vão se engajando quando esses objetivos são comunicados, né? E serem atualizados como apropriado, ou seja, pode ser que o que seja um objetivo agora não seja mais um objetivo lá na frente. Vou reduzir gás carbônico, a emissão de gás carbônico. Vai chegar um momento que eu tenho um gás carbônico gerado pelo meu processo, que ele é inerente ao processo, não consigo mais reduzir. Então, chega um momento que aquele meu objetivo de reduzir gás carbônico não tem mais sentido, eu já cheguei no limite, eu não consigo evoluir daquilo lá. Então, pode ser que eu tenha que falar assim, vou partir para outra coisa, vou buscar outro objetivo a ser trabalhado e alcançado. Então, isso aí tem que ser mantido em informação documentada, tem que estar disponível como informação documentada para orientar as pessoas. Ok? Aí, vamos lá de novo. Lembra que eu falei do plano dos sonhos? Eu quero reduzir em 10% a minha geração de gás carbônico. É lindo o seu objetivo. O que você vai fazer para conseguir isso? Então, a norma vai falar o seguinte, a organização tem que planejar ações para alcançar os objetivos. Então, tem que determinar o que vai fazer, quais são os recursos necessários, né? Quem vai ser responsável pelas atividades, quando isso aí vai ter que ser concluído, essas atividades. Como é que eu vou avaliar o resultado? Eu posso incluir indicadores para monitorar o desempenho. Tudo isso aí é um planejamento, né? Aí, quando eu falo em avaliar resultado, eu já estou indo para o C do PDCA. Então, planejo o que eu vou fazer, faço as ações e vou avaliar os resultados. E aí eu vou corrigindo se eu não atingir o objetivo. Então, tem um PDCA aí. Eu tiro do campo do sonho, que é o planejamento, que é o objetivo lá, vou reduzir resíduo, é um sonho. Aí quando eu ponho num papel o plano disso, planejamento, ou faço um PDCA, eu tiro do campo do sonho e trago para a realidade. Eu vou fazer isso, eu implemento a ação, monitoro, ver se eu estou conseguindo reduzir o resíduo, enfim. Aí eu consigo tirar do plano do sonho e trazer para a realidade. Né? E aí considerar como essas ações podem ser integradas nos processos. Ora, se eu tenho ações
que vou trazer para a realidade, a maioria das vezes os processos vão atuar nesse plano. Por exemplo, eu vou reduzir resíduo. Como eu não vou integrar esse plano de redução de resíduo na produção? Se a produção vai gerar resíduo, então eu tenho que integrar isso lá na produção e fazer com que a produção consiga executar esse plano. Então eu tenho que criar meios de pegar esse planejamento das ações e integrar nos processos essas ações. E aí eu consigo realmente caminhar para atingir o resultado. Ok? Então aí a gente encerra o item 6 de planejamento, que está relacionado a riscos em relação a questões ambientais e a objetivos em relação a questões ambientais. Então, o que eu tenho que monitorar de riscos e oportunidades e ações para isso daí, e os objetivos para melhorar meu sistema de gestão, e aí as ações também para poder conseguir atingir esse objetivo. O item 7 da norma vai falar sobre os apoios, né? São as formas de apoiar o meu sistema de gestão. Então o 7.1 já começa direto falando em recurso. Então a organização tem que determinar e prover recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão. O que quer dizer isso? Então a organização tem que disponibilizar os recursos necessários para que eu possa manter meu sistema de gestão funcionando e estar melhorando meu sistema de gestão. Como é feito essa disponibilização de recursos? Aí vai depender de caso a caso, né? Mas o que é importante? A norma ela não fala diretamente em relação a dinheiro, mas, porque eu já vi auditor falar assim, não, eu quero ver seu planejamento financeiro para o seu sistema de gestão. A norma não fala em planejamento financeiro, já vi auditor pedir isso, não tem sentido nenhum. Agora, quando fala em prover recurso, vai ter que ter, por exemplo, gente competente, que é o que fala lá no item 7.2. Aí dentro dessa competência, se eu vou ter gente competente para trabalhar, né, isso aí vai custar dinheiro, mas o importante não é o dinheiro, o importante é a competência das pessoas. Então a norma está mais preocupada em recurso, no sentido de fazer o negócio funcionar, independente da parte financeira. Por exemplo, você pega lá, vou falar, a igreja que eu trabalho, né? Nós trabalhamos lá de maneira voluntária. Então a gente faz um monte de atividade voluntariamente. Tem grana para isso? Não tem recurso financeiro investido. Tem gente, mas muitas vezes as pessoas não precisam ter pessoas competentes, não significa que tem que ter dinheiro investido. Por isso que a norma não fala em dinheiro, ela fala em recurso. Se vai ter dinheiro ou não é outra história. Mas, por exemplo, uma igreja pode ser certificada. Inclusive, existem igrejas certificadas no Brasil. Então, e pode ser que a mão de obra seja gratuita, voluntária, que não tem problema nenhum. Por isso que a norma não fala em recurso financeiro, fala em recurso de uma maneira geral. Se vai custar ou não é outra história. Então, a organização tem que disponibilizar os recursos necessários. O 7.2 vai falar sobre competência, um dos recursos, gente competente. Então, a organização tem que determinar qual a competência necessária para as pessoas que vão realizar trabalho sob seu controle. Muito importante isso, pessoal. E eu já vi muita gente errar em relação a isso. Por quê? Porque fala o seguinte, não, eu só vou ter gente competente em meus funcionários, que são registrados. A norma não fala em gente registrada, não registrada, se é voluntário, se é terceiro, se é informal, se é formal. As pessoas que trabalham sob o controle da organização, ou seja, aquelas pessoas que estão lá trabalhando, que vão afetar o negócio, essas pessoas têm que ter a competência necessária. O que é essa competência? É a organização que define. Olha, para trabalhar na minha produção, que eu sei que eles vão saber conduzir questões ambientais, tem que ser formado o meu gerente tem que ser engenheiro ambiental. Então tem que ter uma formação de engenheiro ambiental para trabalhar, porque ele vai saber como... Beleza. Quem define essa competência é a organização. A norma não fala qual é a competência. Ela só fala o seguinte, que a organização tem que assegurar competências com base em educação, treinamento ou experiência. Então, se a empresa fala o seguinte, não, na minha empresa eu não preciso de ninguém formado, específico, eu vou dar um treinamento para todo mundo para saber como atuar com as questões ambientais. Tá ótimo, tá lá. Competência com base em educação, treinamento ou experiência. Então, o treinamento é uma forma de garantir competência. A organização define assim. Pode ser que a organização fale o seguinte, não, eu vou fazer o seguinte, eu só vou contratar gente com pelo menos 6 meses de experiência em usina que seja certificada.
porque ele já vai saber como trabalhar com questões ambientais. Ótimo, então ele escolheu uma competência baseada em experiência, tá excelente. Então, ou então fala o seguinte, não, eu só vou trabalhar na minha linha de produção alguém que já tenha trabalhado pelo menos 1 ano como auxiliar de produção na minha própria produção, porque ele vai saber tudo o que tem que fazer em relação a questões ambientais. Quando ele for para a linha e for gerar os resíduos, ele já vai saber como fazer, porque ele era assistente, auxiliar, ele sabe como fazer. Beleza, definiu um critério baseado em experiência. Então a norma fala o seguinte, que a organização tem que determinar quais são essas competências e aí ela vai ter que assegurar que essas pessoas sejam competentes, de acordo com o que ela definiu. Tá ok? Tá claro isso? Né? Então ela vai determinar a necessidade, vai determinar também a necessidade de treinamento, se vai ser necessário ou não, e quais são esses treinamentos. E aí ela vai ter que tomar ações para que as pessoas adquiram competência. Por exemplo, eu estou certificando uma empresa agora, vou implantar meu sistema de gestão. E eu defino que o meu pessoal de produção tem que ter treinamento sobre descarte de resíduo. Excelente, é uma competência, treinamento. Então ela vai ter que proporcionar esse treinamento, porque é uma ação para garantir a competência. Se ela falar o seguinte, meus gerentes, todos vão ter que ser formados em engenharia ambiental. Lindo! Então, se ela está implementando e ela vai ter que ter pessoas formadas em engenharia ambiental, ela vai pegar e vai proporcionar isso. Ou então ela vai contratar e vai falar para o RH, olha RH, eu só vou contratar pessoas assim. E aí o RH vai proporcionar isso tudo, enfim. Então, ela vai ter que tomar ações para adquirir as competências necessárias. E ela tem que avaliar as ações se estão sendo eficazes ou não. Todas as ações que ela for tomar, ela vai ter que verificar se realmente foi eficaz. Eu dei treinamento, foi eficaz? O pessoal aprendeu? Eu defini como regra só contratar assim. Eu estou contratando dessa maneira, está sendo eficaz? Está dando o resultado que eu espero? Então não adianta eu planejar um monte de coisa se eu não vou ter resultado eficaz. De novo, um PDCA acontecendo aí. Planejo como fazer as competências, executo as ações e verifico se estão sendo eficazes. E aí a norma fala que eu tenho que reter informação documentada de competência. O que é reter? Eu vou guardar para provar. Então, se eu falei, cara, tem que ter treinamento sobre descarte de resíduos. Beleza, esse treinamento é uma competência, legal. Como é que eu provo que o fulano lá na produção teve esse treinamento? Tá aqui, eu retive, eu guardei um certificado dele aqui, a cópia do certificado para provar. Aí eu exigi que meu gerente de produção seja engenheiro ambiental. Ótimo, legal, tem uma competência baseada na educação, excelente. Como que você prova essa competência? Tá aqui, o certificado de graduação dele em engenharia ambiental. Então eu retenho informação, eu guardo as provas daquilo que eu exigi, tá ok? Então eu vou... Quanto tempo guarda? Aí a organização que vai definir quanto tempo ela tem que guardar, tá? Lógico, você tem que ter uma coerência. Se a organização fala o seguinte, que eu tenho que ter gerente com formação em engenharia ambiental, e aí eu tenho lá um gerente que vai ficar 10 anos na organização, eu tenho que manter aquilo lá por 10 anos, porque eu vou ter auditoria todo ano. Se o auditor todo ano perguntar sobre o cara lá, eu guardo 1 ano e depois jogo fora. Não, eu vou ter que armazenar o tempo que for necessário para prover as evidências que forem necessárias. Tá? Agora, se eu tenho um certificado que fala o seguinte, olha, para trabalhar em determinada atividade, tem um certificado e aí tem que ser feito a cada 2 anos reciclagem. Eu vou guardar de 10 anos atrás para quê? Tem que estar apto agora, já passou por um monte de auditoria. Então pode ser que eu jogue algumas coisas para trás lá, mas mantenho de agora. Por quê? Porque a auditoria é feita num ciclo de 1 ano. Preciso guardar certificado que eu faço todo ano de 10 anos atrás. Por exemplo, para trabalhar com o meu caminhão de produtos químicos, que eu vou saber que o cara tem que ter lá o curso de direção de cargas perigosas. Fugiu o nome da cabeça. Vai ter lá um curso para formar profissionais de transporte de cargas perigosas. Legal. Tem que fazer isso, sei lá, a cada 2 anos, a cada 3 anos, eu não lembro de quando em quando tem que renovar. Para que eu vou guardar isso aí de 10 anos atrás para provar que ele tem essa competência, se eu vou estar auditando agora? Mas tem uma questão legal. Tudo bem, tem uma questão legal, aí eu vou guardar por conta da questão legal, não por causa da norma. A norma deixa à vontade para a organização definir de acordo com a sua necessidade.
quem vai definir, aí se for uma questão legal, é quem define a lei, né? Não tem muito para onde correr, tá? Por exemplo, o cara tem lá que fazer um trabalho, um treinamento sobre operação de grua, né? Na construção civil ele vai operar uma grua e se ele não souber operar, pode cair material, contaminar o meio ambiente. Então a organização entendeu o que é importante, mesmo sendo focado mais para saúde e segurança, mas pode afetar o meio ambiente. Então, ou NR13, é vaso de pressão, mas se eu tiver uma explosão de uma caldeira, vai contaminar todo o meio ambiente. Lá na minha cidade, outro dia teve uma explosão de uma caldeira, foi um bairro inteirinho recebeu resíduo daquela caldeira. Tiveram que mandar lavar telhado, repintar alguns carros, fez um estrago lá. Então, às vezes a NR13 é mais focado para saúde e segurança, para segurança. Porém, pode afetar o meio ambiente. E aí tem questões legais da NR13, vai ter que ter, armazenar por 10 anos, 20 anos lá o livro, enfim, o livro lá de manutenção, ótimo, então é uma questão legal que vai ter que ser cumprida. Não é a organização que define. Agora, se não tiver a lei não falar nada sobre isso, é a organização que vai definir quanto tempo vai reter essa informação documentada. O item 7.3 vai falar sobre conscientização. Então, a organização deve assegurar que as pessoas que realizam trabalho sob o seu controle, né, estejam conscientes. Ou seja, pessoal, de novo, a conscientização ela é para as pessoas que trabalham sob o controle da organização. Não caiam de novo nessa conversa de mas ele é terceirizado, mas ele não é registrado. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu só vou treinar o pessoal que é registrado. Eu só vou treinar meus colaboradores. Se você tiver outras pessoas que trabalham sob seu controle e que possam afetar o meio ambiente, eles também têm que ser conscientizados. Quer ver um exemplo bem simples que grande parte das empresas tem? A maioria das empresas que eu vou auditar faz monitoramento de fumaça dos caminhões que entram. Porque se tiver um caminhão fumaceando tudo, vai contaminar o meio ambiente e eles não deixam o caminhão entrar na empresa. Por quê? Porque está fora dos padrões ambientais que a empresa definiu. Então vai lá com um negocinho chamado anel de Ringelmann, vai lá, mira lá no escapamento, a fumaça aqui passou do nível 2, está no nível 3, reprova esse caminhão. Então, legal, é um controle ambiental importante. Na maioria das empresas que a gente vai, quem faz isso é a portaria. E, geralmente, a portaria é terceirizada. Então não preciso ter pessoal consciente e competente lá? De jeito nenhum. Eles estão fazendo uma atividade do seu sistema de gestão ambiental, eles estão afetando o seu sistema de gestão ambiental. Eles têm que ser competentes, treinamento, como usar o anel de Ringelmann, por exemplo, e têm que estar conscientes das questões ambientais, mesmo sendo terceiro. Por quê? Porque eles afetam diretamente o seu sistema de gestão ambiental. Eles realizam, inclusive, uma atividade do seu sistema de gestão ambiental. Então, mesmo sendo terceiro, não sendo funcionário, não sendo registrado por vocês, eles também participam do sistema de gestão ambiental. Tem que estar conscientes também. Então, a norma fala que essas pessoas têm que estar conscientes da política ambiental, né? Como é que o auditor sabe que a pessoa está consciente da política ambiental? Ele vai chegar para o fulano e falar assim, fulano, você conhece a política ambiental da empresa? Conheço, isso aqui, no banner aqui, legal. O que você entende por isso? O que no seu trabalho você faz para essa política ser atendida? Aqui fala sobre proteção do meio ambiente, eu aqui olho direitinho a fumaça, porque se a fumaça pode prejudicar o meio ambiente. Opa, esse cara está consciente. Então, o estar consciente sobre a política é entender o que no trabalho dele está relacionado com a política ambiental. Tem que estar consciente dos aspectos ambientais significativos, dos impactos reais ou potenciais. Lógico que ele não precisa saber de tudo, mas as pessoas têm que ter consciência das atividades que elas realizam, dali da área que ela está. Então, imagina, de novo, dando exemplo da portaria. O cara da portaria não precisa ter conhecimento dos aspectos e impactos significativos lá do almoxarifado, ou lá da expedição, ou lá da produção. Mas ele tem que ter da área dele quais são as... Por quê? Porque se ele tiver da área dele, ele vai saber o seguinte, se eu fizer isso aqui errado, eu vou prejudicar o meio ambiente. Se eu não fizer isso aqui, eu vou gerar um impacto ambiental. Então, ele tem que ter essa consciência, né? E, lógico, cada um na sua área. Da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão, as pessoas têm que entender que elas contribuem para o sistema de gestão positivamente ou negativamente, né? Eles podem afetar de maneira negativa o sistema de gestão, né? Das implicações
de não estar conforme os requisitos, incluindo não atendimento a requisitos legais. Então eles têm que saber que eles podem afetar positivamente e também eles podem afetar negativamente, às vezes não estando não conforme ou às vezes não atendendo a legislação e as consequências disso. Então, quando fala em conscientização, o pessoal está ciente da relação do seu trabalho com as questões ambientais, com as questões do sistema de gestão ambiental da empresa, tá bom? E isso aí tem que ter documento, porque aqui no item 7.2 fala o seguinte, retém informação documentada da competência, né? Treinamento, você tem evidência. Escolaridade, educação, você tem evidência. Experiência, você tem evidência. Agora, conscientização, como é que você evidencia que o cara está consciente? Então, aqui a norma não pede evidência, não pede para reter informação documentada. E aí, como o auditor audita, conversando. Ele vai conversar com as pessoas e ver se as pessoas estão conscientes ou não. Ó, você sabe disso? O que acontece se você não fizer isso? O que acontece se você fizer aquilo? Ele vai conversar com as pessoas de acordo com o que a organização definiu, né, com aspecto, com impacto, ele vai conversar com as pessoas e ver se elas estão conscientes ou não. Então é mais um questionamento, é mais na entrevista do auditor que ele verifica isso, porque não tem mais como evidenciar consciência. Ah, mas eu dou um treinamento para orientar. Bom, então não é conscientização, é treinamento. Conscientização é mais uma mudança cultural, é mais um entendimento do negócio, é mais subjetivo. O item 7.4, ainda dentro do item apoio, vai falar sobre comunicação. Então a organização tem que definir sistemática. Pessoal, eu não sei se eu já falei isso, mas sempre que eu falar definir uma sistemática, é definir uma regra. O que é essa regra? Como que ela vai fazer? Então a organização tem que definir uma sistemática, né, para fazer as comunicações. Então ela tem que estabelecer quais são essas comunicações, comunicações internas e externas, implementar essa regra, né, e manter um processo para poder fazer essa gestão das comunicações. Então, o que tem que ser comunicado? Então, por exemplo, se tiver uma multa ambiental, isso aí tem que ser comunicado? Para quem tem que ser comunicado? Quando tem que ser comunicado? Se tiver um acidente ambiental, um vazamento, como que é comunicado? Então, as formas de comunicação, se eu tiver que convocar para um treinamento, como é que é feito isso? Se eu tiver uma avaliação de indicadores, como é que isso é comunicado para a direção? Então, a organização tem que estabelecer formas de comunicação. Se eu tiver que, por exemplo, fazer um comunicado de inventário de resíduo para a CETESB. Pessoal, eu estou falando a CETESB, para quem não conhece, eu falei 2 vezes já a CETESB. A CETESB é o órgão ambiental do estado de São Paulo. No Rio é o INEA. Em outros estados, não vou lembrar o nome de todos, mas eu lembro porque eu audito muito Rio e São Paulo. Mas também audito às vezes no Nordeste. Tal. A CETESB é o órgão ambiental que regula e controla questões ambientais no estado de São Paulo. Tá? Cada estado vai ter o seu com outro nome, tá bom? Então só para deixar claro o que é a CETESB, agora que eu percebi que eu falei 2 vezes sobre a CETESB. Então, tem que mandar um inventário ambiental para a CETESB anualmente. Como que é feito esse comunicado? É feito via e-mail? Tem que fazer relatório? Então tem que planejar as comunicações internas e externas. Se alguém quiser fazer um comunicado, uma reclamação, por exemplo, a comunidade está reclamando que está fazendo muita fumaça, a comunidade está reclamando, esses dias eu estava num frigorífico, tinha lá, a comunidade fez uma reclamação de que o rio tinha gordura de carne no riacho que passa atrás do frigorífico. Então, como que a comunidade faz essa comunicação para a empresa, para a organização, nas questões ambientais? Então, todas essas regras têm que ser definidas, né? Tem que levar em consideração também requisitos legais e outros, né? E essa comunicação, ela tem que assegurar coerência e confiabilidade, tá, pessoal? Quantas vezes a gente ligou no 0800, fez uma reclamação, mandou um e-mail reclamando, e você fala assim, não sei nem se eles vão ler isso aí, não vão nem dar atenção. Então, tem que ter meios de comunicação que passem confiabilidade para as pessoas, né? Às vezes dá retorno do que o pessoal comunicou. Então, a norma até obriga responder às comunicações pertinentes. O que são comunicações pertinentes? Aquelas que tem a ver. O cara reclama que sua empresa está jogando resíduo no rio. Aí você vai lá e vê que não tem resíduo nenhum, não está sendo jogado nada. Então, às vezes tem gente que fica enchendo as paciências lá por nada, fica procurando pelo em ovo. Então, o que é realmente pertinente, então, vocês respondem, vocês dão a tratativa, enfim.
né? E deve reter informação documentada sobre essas comunicações e os retornos que são dados a todo o processo de comunicação até a finalização. Isso aí tem que ser retido, informação documentada como prova do que foi combinado. Importante, pessoal, a informação documentada não é só para eu provar para o auditor, ele é a história da empresa. Então, vamos supor que eu sou o responsável pelo recebimento das reclamações e tratamento de reclamações ambientais. Está lá comigo e se eu não registrar isso, se eu não tiver guardar isso como registro, aí daqui a pouco eu morro. Ou, exemplo muito ruim, né? Vamos dar outro exemplo. Eu ganho na Mega Sena e sumo no mapa. A outra pessoa que for assumir a função, aí alguém liga e fala assim, como é que está aquela reclamação assim, ou como é que está aquele comunicado que eu tenho que responder para o órgão ambiental? Aí você olha lá e fala assim, nossa, não sei, estava na cabeça do cara. Não, por isso que eu registro, é a história. A organização deve manter o sistema de gestão independente das pessoas. Tudo que é registro, a gente fala muito de mostrar para o auditor e tal, mas a gente tem que entender o seguinte, o registro ele é para a história da empresa, para que a empresa saiba o que está acontecendo independente das pessoas. Imagina o seguinte, vamos pensar um exemplo bem tonto, um cliente liga e fala, olha, eu quero um orçamento. Aí o vendedor pega e vai embora no dia seguinte. Aí estava na cabeça dele. Quem que sabe que perdeu o cliente? Você não fez orçamento, ninguém sabia que tinha aquele cliente. Então a ideia de registrar é que qualquer um que assuma a função, ele saiba tudo o que está acontecendo, ele possa dar sequência nas atividades e no trabalho, sem depender do conhecimento da cabeça das outras pessoas. Então, o registro serve para isso. Então, retém informação documentada das comunicações, das respostas, do andamento das solicitações. É isso que a ideia é essa. Essa comunicação, ela pode ser interna, né? As comunicações, comunicar informações entre os diversos níveis e funções, assegurar processo que possibilite que qualquer pessoa contribua para a melhoria contínua. Ou seja, às vezes, as pessoas que estão lá na linha de frente do negócio, que conseguem perceber um problema ambiental, conseguem perceber um problema de uma máquina, um risco diferente. Então, essas pessoas têm que ter formas de comunicar internamente, porque elas que muitas vezes veem o risco. Às vezes a organização tem lá uma equipe de gerência, avalia risco, tá tudo lindo. Aí o cara tá lá na ponta, lá, e fala assim, bom, ninguém viu isso aqui nos riscos, olha isso aqui, que problema. Então essas pessoas precisam ter formas de se comunicar internamente para levar para as pessoas que tomam decisão as situações, né? Para que ela possa relatar e isso aí possa ser levado em consideração para melhorar o sistema de gestão como um todo. Tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente não ouvir as pessoas, tem muita organização que às vezes falha no ouvir as pessoas. E as pessoas que mais podem contribuir são as que estão atuando no processo. Muito mais do que, às vezes, a gerência, ela não está no dia a dia ali no processo, ela está mais estrategicamente, vendo indicadores, fazendo relatórios, às vezes ela não está vendo lá. Então, a pessoa que está no dia a dia, lá na ponta, ela consegue contribuir bastante para o sistema de gestão ambiental. Então é importante ter uma forma de ouvir essas pessoas, né? Não só porque a norma pede, mas é porque é importante, de maneira geral, essas pessoas terem acesso e poder fazer comunicações. E tem a questão da comunicação externa, né? Tem que definir formas de receber essas comunicações externas e isso aí entrar. É até estranho falar, né? Mas essa informação entrar para a empresa. Então, por exemplo, já vi muita empresa que tem um representante comercial. O cara vai lá, visita fornecedor, visita cliente, vai ver a aplicação do produto num determinado lugar e no campo. E às vezes tem uma questão ambiental que não foi considerado. Como é que esse cara traz de fora para dentro as informações? Às vezes tem um feedback importantíssimo de um cliente por uma questão ambiental. Como é que isso entra? Né? Como é que isso aí entra para o sistema de gestão e é tratado internamente? Então tem que ter canais de comunicação que sejam viáveis, né? Para tratar esses comunicados externos. Até de órgãos ambientais que possam ter lá vigilância sanitária, órgão ambiental geral, prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, INEA, enfim. Como é que isso aí é trazido para dentro da empresa? Então a organização tem que definir uma forma sistemática de tratar essas comunicações. E o 7.5 vai falar sobre informação documentada. Então, primeiro, entender o que é informação documentada. Nós já falamos lá atrás. Procedimentos, instruções de trabalho, toda informação
que é documentado em algum lugar, seja para poder ser usado durante o trabalho, por exemplo, manual de uma máquina, é uma informação documentada. Procedimento de trabalho, é uma informação documentada. Tudo isso são informações que eu uso para poder executar uma atividade. Ou aquelas que eu retenho para provar algo que foi feito, ou para ficar na memória. Um formulário de comunicado externo, né? Um relatório de auditoria. Então, eu retenho isso, eu guardo essa informação documentada para saber o que aconteceu. O que aconteceu na auditoria? Tem lá o relatório de auditoria, uma informação documentada que guarda a informação. Então, tudo isso é informação documentada. A norma fala que inclui informação documentada, aquela requerida pela norma, ou seja, aquela que a norma diz. Por exemplo, auditoria interna, a norma diz, deve ser retida informação documentada sobre a auditoria interna. Análise crítica, a organização deve reter informação documentada sobre a análise crítica. Então, a norma obriga a ter informação documentada. Objetivos, deve ser mantidos objetivos da qualidade. Riscos e oportunidades, deve ser mantida informação documentada sobre riscos e oportunidades. Então, a norma requereu, a norma obrigou a ter. Então, isso aí faz parte da documentação do sistema de gestão. E também tem aquela documentação, tem aquela informação documentada que a norma não obriga, mas a organização entende como necessária, porque é importante. Então, por exemplo, a norma não obriga a ter informação documentada, estar documentado as questões internas, a determinação de questões internas e externas. Partes interessadas, não tem que estar documentado isso. Agora, a organização pode falar o seguinte, olha, para não gerar dúvida, eu vou documentar quais são as partes interessadas e suas expectativas e necessidades. Legal, ela determinou como necessária, mesmo a norma não obrigando. Por que esse item fala sobre isso? Porque faz parte do sistema de gestão. Pode ser auditado o que a norma obriga e o que a empresa definiu como necessário. Ah, mas porque a gente vai auditar, às vezes o pessoal fala assim, eu não fiz isso, mas a norma também não me obriga. Não, a norma não obriga, mas o seu procedimento obriga. Você definiu como documentação necessária, então é obrigatório no sistema de gestão, tem que ser auditado. Mesmo que a norma não obriga. Por quê? Porque você trouxe para o seu sistema de gestão. A partir do momento que você definiu como necessário, você trouxe para o seu sistema de gestão, faz parte do seu sistema de gestão. Então, a norma fala sobre isso. Faz parte da informação documentada. É do conteúdo o que a norma obriga e o que a norma não obriga, mas a empresa define como necessário. A organização tem que definir regras, tem que assegurar que a informação documentada esteja identificada, que tenha identificação e descrição. Eu tenho que saber o que é informação documentada. Imagina que eu pego lá um formulário, um monte de coisa para preencher e não tem nada daquilo. O que é aquilo? Então, tem que ir lá, isso aqui é um formulário de comunicação de acidente de trabalho, de acidente ambiental. Tem lá um formulário de reclamação de cliente. Então, as informações documentadas elas têm que estar identificadas, eu tenho que saber o que é aquilo. Tá? Tomem cuidado, que eu já vi o auditor falar o seguinte, a informação documentada tem que ter código. Teve já uma meia dúzia de auditor que falou isso para mim. A norma não fala sobre isso, fala que tem que estar identificada. Codificar a documentação é uma maneira de identificar, mas não é a única, não é obrigatório. A norma fala identificar a informação documentada. Pode ser com código, pode ser com nome, pode ser do jeito que tem que estar identificada, mas não tem uma regra, tá? A organização tem que definir o meio e o formato, né? Vai ser meio eletrônico, vai ser meio físico, enfim, tem que definir como vai ser feito isso. E ela tem que ter método para analisar e aprovar a informação documentada. Imagina eu chego lá numa empresa, eu sou office boy, comecei a trabalhar hoje como office boy, aí eu vejo lá o procedimento de compras. Eu leio lá e falo assim, nossa, é muito ruim isso aqui. 3 orçamentos, não, eu vou mudar isso aqui tudo. Eu mudo o procedimento de compras e ponho lá para o pessoal, assim que vai fazer. Mas eu posso aprovar isso, eu posso mudar o procedimento, eu posso mudar a regra. Então, a organização tem que definir meios de analisar criticamente e aprovar. Quem que pode fazer isso? Como vai ser feito isso? É feito por aprovação por sistema, por senha? É assinado no papel? É só uma pessoa que pode? É distribuído via rede? É em PDF? Como que é isso? Então, a organização tem que definir a forma de analisar criticamente e aprovar a criação e a atualização da informação documentada.
E o 736 fala sobre controle da informação documentada. Então, a organização tem que assegurar que ela esteja disponível e adequada para uso e protegida. Ou seja, se eu tenho um procedimento de trabalho que fala sobre como descartar resíduos, olha que interessante, tem que estar disponível para quem vai descartar resíduo. Não adianta ter um procedimento lindo de como descartar resíduos para proteger o meio ambiente, mas está lá na minha sala, eu sou gerente. Aí você chega lá e fala assim, viu, mas por que o pessoal... Não, vai sujar o papel, vai ficar aqui guardado, ó, tá bonitinho. Não tem sentido, você tem que estar disponível, porque a pessoa que vai lá fazer descarte de resíduos, se ela pensa, nossa, como é que eu faço mesmo? Ela vai lá, lê o procedimento, tem que descartar resíduo assim e faz. A informação documentada ela é ferramenta de consulta, então tem que estar disponível para as pessoas consultarem. Então tem que estar disponível, tem que estar adequado, obviamente, não posso estar com um documento obsoleto, ou que já está na revisão 1, mas agora nós já estamos na revisão 3, o cara lá na ponta está usando a revisão 1 ainda, né? Já mudou um monte de coisa, então tem que estar adequada para uso, né? E tem que estar protegida, eu preciso proteger para que não tenha nenhuma alteração. Imagina um procedimento que qualquer um vai lá e altera. Então, às vezes a organização cria ferramentas, por exemplo, não pode imprimir, ou só pode ser distribuído em PDF, bloqueado para que ninguém altere nada, enfim, né? E aí ela tem que controlar a distribuição, acesso, recuperação e uso. O que quer dizer isso? Imagina que eu tenho lá 5 procedimentos de descarte de resíduo, um em cada lugar. Eu tenho que saber onde estão, qual revisão que está, por quê? Porque cada vez que mudar, eu tenho que ir lá e fazer substituição, enfim. Eu tenho que controlar essa distribuição, tenho que controlar quem pode acessar. Imagina que às vezes tem procedimento que tenha lá uma informação confidencial, então todo mundo pode acessar? Ou tem informação documentada que prova, sei lá, em algum indicador de desempenho lá que eu tenho, que é estratégico para a organização, que ninguém pode ver. Então tem que definir como controlar a distribuição, quem pode acessar, quem pode recuperar isso, como usar essa informação documentada. Então a organização tem que controlar isso. Como que armazena, né? E inclusive controlar as alterações, retenção e disposição. Até o jogar fora tem que ser controlado. Aconteceu uma vez uma organização, um negócio interessante. Eles estavam participando de uma licitação e eles tinham feito lá um formulário que era um formulário de memória de cálculo para poder fazer os valores para a licitação. Não tem nada a ver aqui com esse exemplo ambiental, mas só para vocês entenderem a importância do descarte. E aí eles fizeram lá um formulário ambiental, de licitação, memória de cálculo, e calcularam todo o valor lá para poder chegar no valor final, e aquele formulário lá, alguém por cargas d'água amassou e jogou no lixo. E um dos funcionários viu, foi lá, pegou aquele formulário e foi lá no concorrente e falou, isso aqui é o que a nossa empresa está, você quer comprar? Eu te passo a informação de quanto que nós vamos para participar. Você me dá aí milão e eu te dou esse formulário. Tem todos os cálculos aqui que a empresa fez. Aí o cara falou, não, tudo bem, então faz o seguinte, eu não estou com dinheiro agora, vem amanhã aqui, tal horário, que você pode até guardar esse papel com você. Traz amanhã para mim, eu te dou 1 milhão, você me dá esse papel. Beleza? Beleza. Os donos da empresa eram amigos. Ele ligou para o cara e falou assim, seu funcionário está fazendo isso aqui. Armaram um flagrante, o cara foi lá, entregou o dinheiro e tal, pegou o flagrante do cara. Mas e se não fossem amigos? Ele teria levado uma informação confidencial de uma empresa para outra, né? Então, tem que tomar muito cuidado, até a forma de descarte é importante, porque às vezes você está descartando uma informação confidencial que pode prejudicar a empresa, ambientalmente falando, pode ter algum documento, alguma informação que você não quer que ninguém saiba. Então, como são descartadas as informações documentadas depois que ela não serve mais? Então, inclusive isso, a norma fala que essa informação documentada tem que ter regras para reter, armazenar, proteger, né? Por exemplo, aconteceu uma empresa no Acre, uns 8 anos atrás, uma grande inundação, e uma empresa lá que a gente prestava serviço, ela perdeu todos os papéis. Tudo estava em papel, ela perdeu. Aí chegou na auditoria, então eu não tenho nada, teve enchente, perdeu tudo. Ela tem como evidenciar que ela manteve o sistema de gestão? Não tinha evidência nenhuma, perdeu o certificado. Mas foi a enchente. Então, você tem que avaliar riscos, você tem que ter meios de proteção. Poderia ter digitalizado, colocado na nuvem. Lembra de riscos e oportunidades? Não avaliou esse risco, não se preparou para uma situação adversa, perdeu tudo. Então,
a organização tem que definir formas de proteger a sua informação documentada, inclusive para situações inesperadas. Eu tenho tudo eletrônico, mas está só no meu computador. Se der um vírus ali, um hacker, perde tudo. Então ela faz um backup, faz alguma coisa. Ou tem empresa que faz o backup e deixa o HD dentro da empresa, do lado do servidor. Aí tem um incêndio, derrete o servidor, derrete o HD. Então, pensar em coisas para proteger essa informação documentada, para não perder a história, para não perder o sistema de gestão. Então, a norma fala sobre isso, até pensar em meios de proteção em relação à informação documentada. E essa informação documentada tem que ser controlada, não só as que eu crio, mas as externas também. Às vezes eu tenho lá um procedimento que eu tenho que seguir do meu cliente em relação ao tratamento ambiental. Mas não fui eu que criei, mas foi o meu cliente. Eu vou usar aqui dentro do meu sistema. Então é um documento de origem externa, é uma informação de origem externa, documentada de origem externa, que eu preciso do mesmo modo. Como é que eu sei que ela está atual ainda, se meu cliente não mudou? Eu vou ter que ter meios para consultar o cara, para saber se teve alguma alteração, de vez em quando. Então eu tenho que, mesmo o documento de origem externa, eu tenho que ter meios de controlar. Tem que distribuir, eu tenho que saber quantas cópias tem. Às vezes não é um procedimento do meu cliente, mas às vezes é uma resolução de um órgão ambiental que eu tenho que seguir, eu tenho que manter atualizado. Às vezes é um manual de uma máquina que orienta como fazer a manutenção, que pode gerar algum risco de explosão. Então é um manual que eu tenho que seguir, uma informação documentada de origem externa, veio do meu fornecedor de máquina, por exemplo. Mas eu vou usar dentro do meu sistema de gestão, eu tenho que controlar do mesmo jeito. Então aí a gente encerra a questão da informação documentada. Então, importante é ter esse controle da informação documentada. Todas aquelas são usadas dentro do sistema de gestão, né? Então, tem muita empresa, às vezes a gente vai numa organização que ela está usando lá um manual, alguma coisa, e qual a revisão que está? Quantos você tem distribuído? Onde é que estão essas cópias? Não, isso aí a gente baixa na internet, todo mundo baixa, todo mundo acessa. Será que as pessoas estão acessando o certo? Será que estão baixando o arquivo certo? Será que não foi atualizado, né? Então tomem muito cuidado com isso. Às vezes, uma vez eu fui auditar uma empresa, não vou falar o nome dela, e eu estava lá auditando, estava conversando com as pessoas, e eu tenho um hábito de observar muito em volta, né? E aí tem um procedimento no computador e tal, e a menina puxava o caderninho com anotações dela. E aí eu fiquei olhando aquilo lá e falei, não vai dar certo. Aí quando eu fui no processo, eu falei, como é que você faz tal coisa? Qual que é o critério? Ela puxou o caderninho e falou, é assim, 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 assado. Falei, mas esse caderno seu você pode usar? Não, isso aqui são só minhas anotações, está no computador. Deixa eu ver no computador então essa informação. No computador já tinha mudado, tinha sido atualizado o procedimento, só que quando ela fez a anotação, foi quando ela entrou na empresa, 3 anos atrás, ela fez as anotações dela, e ela usava aquelas anotações dela para fazer as rotinas. Só que o procedimento já tinha mudado e ela não atualizou o caderno, ela era de 3 anos atrás. E fazendo as coisas erradas. Então, tem que tomar muito cuidado com caderninhos paralelos, com documentos que baixa da internet, porque pode comprometer o controle de informação documentada da organização. Tá bom? Então, aí o item 7.5 é informação documentada, a gente encerra o item 7, que são os apoios, é o requisito referente a apoio.